Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Dia 13 de setembro de 2018, Atualidades Pampa, o seu programa preferido na televisão brasileira. Olha que a gente aqui é abusado, está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Entre os assuntos de hoje, que serão muitos, eu tenho certeza, o Conselho Federal de Psicologia, ele ingressou no STF com uma reclamação. E esse vai ser um assunto que nós vamos trazer hoje ao nosso programa, porque é uma ação e é um assunto muito especial, já causou muita polêmica e continua causando. Eu estou falando do uso de um determinado tipo de terapia para a reversão da homossexualidade. Quando apareceu esse assunto, já foi um absurdo e continua ainda sendo um absurdo. Uma notícia boa para nós, até porque é uma pessoa do nosso estado, é o nosso representante do Ministério Público aqui de Porto Alegre, é o chefe do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Fabiano Dalazen. Ele passa a integrar o Conselho Nacional de Segurança. E isso é um fato que nos orgulha muito e acho importante, Vitorino, não sei se o que te parece, que tenhamos um representante no Conselho e que esse seja justamente o Dr. Dalazen. É interessante para nós gaúchos, porque historicamente o direito, a máquina judiciária do Rio Grande do Sul sempre foi muito respeitada. Os nossos tribunais aqui, tanto o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, secção Rio Grande do Sul, quanto o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça Militar, o Tribunal Regional Eleitoral, são tribunais que fazem jurisprudência para o Brasil. Nós temos grandes tribunos oriundos aqui do Rio Grande do Sul. Hoje o presidente do Conselho Federal da OAB é um gaúcho, Dr. Cláudio Lamáquia. Nós temos muitos gaúchos, ministros do STF, do STJ, ou seja, o direito, a justiça do Estado do Rio Grande do Sul se sente representada exatamente por conta desses nomes que nos projetam nacionalmente. Não tanto pela presença, mas muito mais pela competência. Então, parabéns ao doutor Dalazen, está de parabéns o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Sem dúvida alguma. Fale, doutor Ruxão. O direito hoje interpreta as homenagens ao STF, que tem seu novo presidente na figura do Dias Toffoli. Foi formado em 1990, chegou em 2009 ao STF pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi professor, foi advogado-geral da União, fez uma carreira dentro do direito e se torna o presidente mais jovem da história do STF, com apenas 50 anos. Terá o Fux como seu vice. Ele estava discursando, ele ouviu um pouco do discurso dele no caminho, vindo para cá, mas ele fez um discurso, né, menos jurídico e mais vamos dizer assim, mais social, né? Mais emocional. Mais emocional, porque no sentido falou em proteção das crianças, falou na proteção da mulher, das minorias, né? Então, por isso, disse um discurso menos social, mas as pessoas... Menos político e mais social. Menos político e mais social. O que se diz é que ele seria como administrador, e na verdade, ali ele é um administrador de justiça, né? Mas administrador de um tribunal com todo um orçamento, e de que ele seria um bom gestor. Vamos aguardar. Iniciou hoje, tomou posse. A agenda dele, ele já anunciou até dezembro, não teremos temas polêmicos, como se pretendia que ele mudasse a pauta que deixou a quem ele sucede. Então, acho que não teremos polêmicas, pelo menos até dezembro. E complementando, o viés dele é muito conciliador, então todo mundo está vendo isso com bons olhos. E também, por ele já ter estado em todos os 3 poderes, também a articulação dele, nesse sentido, também vai facilitar a sua gestão. E eu queria até comentar que a principal, eu acho que não é a principal, mas hoje em dia é muito importante, é que essa cadeira pode definir a pauta dos casos que estarão indo a julgamento. E nós não podemos nos esquecermos que a questão de prisão após o julgamento em 2º grau de jurisdição é um tema muito debatido nos dias de hoje. Sim. Mas
Dias Toffoli já comentou que vai estar jogando isso para o próximo ano, possivelmente em março este tema entrará em pauta. Muito bem. Eu achei interessante a sua observação, queria só fazer uma correção. Você disse que todos estão olhando com bons olhos. Quase todos, é verdade também. Quase todos. Não é a maioria, nem a unanimidade. Mas dizem que a maioria e unanimidade é burra, né? Enfim, vamos deixar assim. Isso é o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues já dizia. Agora, eu vou trazer um outro assunto, dados que preocuparam bastante, que foram divulgados na tarde da quarta-feira, dados com relação ao câncer e o aumento de incidência. Então, foi feito um estudo que não tinha sido feito desde 2012, então tem comparação com 2012, foi divulgado, então, quarta-feira. E esse é importantíssimo por isso, né? E a gente vem tratando, Magda, e conversando sobre isso e com as pessoas, assim, no dia a dia, e tem visto uma incidência muito grande do câncer, quer dizer, é um amigo, é um parente, são pessoas próximas que infelizmente, né, lá pelas tantas, recebem a notícia que estão com câncer. E alguns, desculpa, mas muito precoce, né? A gente tem chamado a atenção da gente isso, a precocidade. 30 anos, 40 anos, 20 anos. Então, e os dados são alarmantes, porque daqui 20 anos vai crescer em 63% a incidência de câncer. Então, claro, um dos fatores e um dos que os pesquisadores, enfim, avaliam é a falta de atividade física, a alimentação, o estresse, tudo isso colabora e muito para a incidência. Então, a gente vem dando, a Luciane até trouxe esses dias os dados, né, da atividade física, o quanto isso é importante na vida e realmente é importante. Então, assim, um homem em cada 5 vai desenvolver câncer. Uma mulher em cada 6 vai desenvolver câncer. Um homem em cada 8 vai morrer de câncer. Uma mulher em cada 11 mulheres vai morrer de câncer. Então, assim, realmente é um dado muito preocupante. Os pesquisadores estão alarmados com tudo isso, estão chamando a atenção da população para que realmente se concentre pelo menos nesses 3 fatores, né? Tentar diminuir um pouco o estresse do dia a dia, que a gente sabe que é pesado, é o trânsito, é o próprio celular, que a gente está sempre ligado no celular e tentando sempre responder na mesma hora. Nós não temos capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E hoje a gente está fazendo exatamente isso. Enquanto a gente está tratando de um assunto, a gente já está olhando o celular, já está pensando em responder, já está pensando nos filhos, já está pegando um trânsito, já está ficando estressado. Então é bom a gente botar o pé no freio e entender que isso é muito importante. No Brasil, o câncer que mais dentro das mulheres é o câncer de mama, que a gente faz a gente faz a campanha do IMAMA. Aliás, as pessoas estão me perguntando onde é que compro o lenço. Eu já coloquei lá no Facebook, em vários pontos de venda. Mas se entrar no Instagram do IMAMA, também vai tudo encontrar. Ali. Na própria sede do IMAMA deve ter também lenços para vender. Exatamente. E com relação aos homens, é o de próstata. Sendo que o de próstata mata mais do que o de mama. Então, eu vou pedir uma atenção especial. Tem um preconceito, né? Um preconceito do próprio homem. De procurar ajuda e de procurar um médico, né? E começar a prevenção, porque a prevenção realmente é o melhor remédio. Faz o exame, sabe? É inacreditável, Magda, o que se ouve muitas vezes de pessoas com 60, 70 anos. Imagina que eu vou me sujeitar a isso. Gente, é um absurdo. É um preconceito quase infantil. É uma coisa inaceitável. Tem que fazer o exame, tem que fazer o preventivo a partir de 40, 45 anos. Vai lá, faz o exame, o médico não vai contar pra ninguém, tá tudo certo. Bom, sabe? Fim de semana vai ficar história. Tá liberado, o médico não vai contar pra ninguém, tá na boa. Sabe? Não vai ser espalhando. E é verdade. Desculpa, só... Não, deixa ele, depois volta para ti. Eu espero que o Dr. Herbert Sauer não conte para ninguém, né? Em relação ao câncer de próstata, é muito importante a combinação dos 2 fatores. Um não vive sem o outro. Precisa do exame. Mas esse exame, do toque. Precisa do toque. Não adianta só o exame de sangue. O outro. Um complementa o outro. Não resolve nem só o toque e nem só o exame. Só o de sangue então tem que enfrentar. É isso que nós estamos dizendo, precisa. Os dois, Chicão, os dois. Um complementa o outro. Só a combinação. E eu quero dar um depoimento que eu dei ano passado na bancada aqui, que eu vivi, eu só publicizei depois de superado, né? Que eu disse que um irmão fez um transplante de medula, nós somos 7 irmãos,
Felizmente, um dos meus irmãos deu compatível, foi uma alegria e foi um sucesso, né? E a gente que às vezes é tão crítico com o serviço público, eu quero dizer assim que o tratamento ele fez pelo INSS, o hospital de clínica, eu não sei se é referência nacional, deve ser mundial, porque o Clínicas é a escola, né? É referência. É o núcleo de pesquisa da URGS, né? E nós estamos comemorando, Gustavo, porque tem o famoso 100 dias. Sim, depois. Hoje ainda conversamos demoradamente. Ele está nos 75 e nós estamos. Cada dia é um dia. É uma vitória. Irmão querido Gerson Ruxo. Uma vitória diária, Gerson. Uma vitória sabe diária. que- Ele está super bem, Gustavo. Essa é a melhor parte. Uma vitória diária. Uma coisa isso é que bacana. faz muito bem também quando se fala em prevenção, né? É conversar com a sua amiga, é cobrar da sua amiga, né? Se não for dentro da sua família, para sua amiga se ela faz, se ela tem casos na família e obrigar a sua amiga a procurar. O mesmo serve para o homem. Entre eles, um tem que incentivar o outro, um tem que levar. Isso faz parte da campanha, né? É ficar alerta. Agora nós entramos em outubro, que é um mês, obviamente, dedicado a essa conscientização contra o câncer de mama. E tem o mês também do câncer de próstata. Magda, Fala. eu não consigo me segurar. Deixa eu dar uma cutucadinha. Isso. O tema não é apropriado. Eu acho. Nós É falando cutucada, desse assunto, tá falando de coisa, Assim, não... ó. Tô fora. Como a medicina avança pouco em relação a outros segmentos da sociedade, né? Tu acha? Sim, o avanço da medicina hoje é estritamente tecnológico. O avanço de diagnóstico e os procedimentos... O procedimento de cura do câncer ainda é exclusivamente a extirpação. Existem os tratamentos radioterápicos, quimioterápicos, mas são tratamentos antigos que... Não, mas as drogas são muito modernas, Vitorino. Sim. Mas nós vamos mexer num alguns- abelheiro. tinha- Nós vamos tinha mexer num alguns- abelheiro nesse teu tema. Não, mas eu porque nós vamos gosto falar de encrenca. interesses Eu de acho- pesquisa, Eu interesses gostaria de laboratório, passar é. encrenca, Eu tá? acho que... Eu ia dizer, dona Não, Magda. encrenca nós vamos passar. Eu acho que Melhor o não, hein? avanço da Melhor não, hein? medicina é muito Faltou pequeno Dorflex. em relação ao avanço de outros segmentos da sociedade. Eu vou dizer uma coisa. A engenharia evoluiu, a tecnologia evoluiu e a medicina ela Mas eu vai... quero só- A pessoa morrer de câncer no século XXI. Bom, tudo bem, Bom, mas tá. antes Tem morria razão. com muito menos, razão. com uma sobrevida muito menor. Tinha alguns cânceres que não tinham, era 6 meses de vida e Agora, morria. cara- Agora tem um tratamento e a droga é muito moderna e muito diferente do que era antigamente. Cara, eu tenho 4 médicos, 2 deles, um deles é o melhor do Brasil na sua colocação, que é o José Camargo, que ele é meu primo, e o meu cunhado em cardiologia. E eu posso dizer que o Vitorino tem razão. Na farmacologia, a medicina cresceu muito. Agora, no diagnóstico, é um horror. Roberto, eu fui diagnosticado Vocês com estão falando doença de de coisas Crohn. diferentes. Eu fiquei 1 ano fazendo tudo que é tipo de exame, cruéis até, para descobrir que eu tinha Crohn. Acharam que eu tinha AIDS, que tinha câncer. Aí tu vê um diagnóstico de uma doença, a medicina não consegue Pois descobrir. é, Chicão, mas é porque é uma coisa rara, Chicão. É uma doença rara. Se tu tem que levar em consideração isso, é uma doença rara. E a medicina evolui, os estudos evoluem. Por exemplo, nós falamos esses dias de prolapso na válvula mitral, né? Os parâmetros da medicina mudaram. Eu, há 20 e tantos anos atrás, eu quase morri, porque eu tive uma endocardite bacteriana, eu tinha um prolapso na válvula mitral. Hoje, o defeito da minha válvula não é mais considerado. Não é mais o que- considerado. Não A é válvula mais a mesma, considerado. A válvula é a mesma e não É a mais mesma e não é mais considerado. O que é o colapso do desodorante menstrual aí? Não é. Eu tive uma não sabe endocardite O bacteriana negócio comprime, o porque que é? eu tive uma infecção na válvula mitral, tá? Chama prolapso, e eu tinha prolapso da válvula mitral e eu não sabia. Viu o que dá cachaça? Não é cachaça, foi um tratamento dentário. Ele vai e baixa pro A bactéria entra no teu corpo e se acomoda no lugar mais frágil. Câncer de importante. pâncreas que matou o Clóvis e o Clóvis diamante. Também. O Porque diamante, é quando foi assintomático, diagnosticado, ele morreu Mas é também. porque é mas é que- assintomático, é entendeu? assintomático. Tem câncer que aparece, a mama da mulher, se fica diferente o bico do seio, ele começa a inchar, começa a correr um líquido, Eu acho que ou o uma mais mama terrível- cresce mais do que a outra. Mas o Tem de o nódulo. pâncreas tem O nódulo. pâncreas é devastador. silencioso. Quando tu descobre, Ele já é deu. devastador porque tu só vais tratá-lo quando ele for Quando tu sintomático. descobrir. Mas nós falamos E quando ele é aqui, sintomático? o doutor Bestieiro nos deu
a outra vez aqui, até o exame que nós tínhamos que fazer. Eu só queria voltar volta. Porque ele é importante. A questão é de investimento. Como os países como o nosso não fazem investimento na cultura médica, nós ficamos em mão de laboratórios. E laboratórios só investiga, senhores, só investe naquilo que lhe interessa. Ou tu acha que tu ganha bilhões com a venda de um determinado produto, tu vai achar a solução para aquela doença? É tu que vais achar? Quem tem que achar são as políticas de saúde dos países, investindo nos seus cientistas, investindo verba sua nisso. Agora, imaginar que quem vive do lucro disso vai achar a solução para isso, aí, senhores, dá para mim cuidar as rapazes. A minha doença eles nunca vão querer achar, é raro. Só tem 200 caras em Porto Alegre. Mais uma Agora, razão. a Viagra, eles fabricam... Tá, isso é outra coisa, tem nada a ver com a tua doença. Queria só fazer um comentário, que tu comentasses quanto a que tem evoluído pouco a medicina. Em compensação, as terapias integrativas têm crescido horrores nos tratamentos de câncer e outras doenças. Por exemplo, o próprio Sírio-Libanês está fazendo toda uma implementação de terapias integrativas, tipo terapia literária, que é fantástico, onde a pessoa conta a sua vida e tem alguém escrevendo a história. Tu não vai convencer o Gustavo Vitorino. Olha a carinha dele para essas terapeutas, massoterapeutas, acupunturistas, tai chi chuan, massoterapeuta eu gostei. Espaguete com... Mas, olha aqui, ó, já que tem as dicas de terapias, vamos ao nosso momento Programe-se, já que estamos chegando perto do final de semana, Alice. O que tens aí hoje para nós? Boa noite. Oi, querida. Então, nesse final de semana, já queria falar do final de semana. É que a Fundação Iberê Camargo vai estar com uma programação bem interessante. As atividades para todos os públicos. Vai ter seminário, visita mediada, exibição de filme, mas o destaque são as oficinas. No sábado vão ter 2 atividades. Às 3 da tarde vai ser realizada uma oficina de desenho de modelo vivo, que propõe exercícios de observação e desenho de uma pessoa, tal qual Iberê realizava em seu ateliê. E às 5 horas da tarde acontece a oficina de aquarela, com a temática de paisagem. As atividades têm entrada franca e não é necessário ter experiência nas técnicas. Os interessados precisam se inscrever pelo site iberecamargo.org.br. E daqui um pouquinho eu volto, Magda, para falar de um show de um grande ator, de um grande cantor. Grande cantor. Gustavo Vitorino, parece que tu perdesse o período de inscrições para ser o modelo vivo. Já imaginou fazer uma obra de arte a partir do teu corpício? Seria muito legal. O Chicão serviu de modelo para Guernica. Parou? E o senhor serviu de modelo para o Buda. Opa! 1, 2, 3. Seu Mário Barcelos, por gentileza. Agora te pergunto uma coisa. Se um cara dança num queijinho, em Atlântida, onde só tem gente rica, bacana, informadora de opinião, durante 4 anos, o cara faz um ensaio de seminu artístico. O cara tem um corpo detonado? Não, tem a barriga riscada. E esse cidadão aqui, esse tem as bordas dele. As bordas dele são... Pois é. Esse ano ele não foi e ficou devendo para isso. Quero dizer pro Chicão que tem gente copiando o Chicão Tofani. A notícia da Veja. Aos 60 anos, Vitor Fazano posa nu para projeto artístico. E o Vitor Fazano nu, mesmo aos 60 anos, é um espetáculo. Mas não entendi o mesmo. Espetáculo. Eu não entendi o mesmo aos 60 anos. Mesmo aos 60 anos. Cara, é o teu corpo, então. Vou falar. Põe teu corpo para trabalhar, então, Mário. Põe teu corpo para trabalhar. Teus olhos verdes. A doutora Luciana, instantes atrás, eu me lembrei do doutor Freud, doutor Sigmund Freud. Quando teve as suas primeiras reuniões com o doutor Charcot, que foi o grande mentor intelectual do doutor Sigmund Freud, ele cria um novo jeito da psicanálise, ou seja, o divã, ou seja, a fala. Sim. Que a terapia principal é a fala. Estou indo na relação direta do que ela falou. Então, a fala, quando você fala, quando você se exprime, quando você coloca para fora, para as pessoas certas, evidentemente, os seus sofrimentos, as suas passagens, realmente a sua tendência é melhorar. Mas, antes do programa, eu conversava com a doutora Simone Zanella, que é a viúva do nosso querido Arthur Zanella, né? Até vem me agradecer as palavras que eu disse a respeito dele, que ele merecia todas e muitas mais daquelas que eu falei. E nós conversávamos a respeito do Chile, do tipo de ensino que existe no Chile, da medicina que existe no Chile, e eu comentava com ela que os chilenos, por exemplo, o voto não é obrigatório no Chile, em que o padrão de ensino do Chile é um dos mais altos do mundo.
E aí eu lembrei-me de uma mulher que foi Nobel, uma professora que foi Nobel de Literatura, a professora Gabriela Mistral. Não sei se você, telespectador, já leu algum poema escrito pela Gabriela Mistral. Neruda, todo mundo conhece, que foi outro ganhador também do Nobel de Literatura. E cada vez, e lá de vez em quando eu tenho um tempinho, eu pego e leio um poema da Gabriela Mistral. Ela teve um problema sério na sua juventude, ela ficou noiva, e o noivo brigou com o noivo, depois o noivo morreu. Ela teve um trauma muito grande com isso. E ela não teve um relacionamento profundo depois. Então, quando ela trata esse amor com ele, o amor que ela tinha pela sua própria mãe, através daquela estrutura maravilhosa de poesia que ela criava, realmente é comovente. Eu gosto de falar a respeito disso e quero dizer que o Chile hoje é o melhor país da América do Sul para se viver pela sua qualidade de ensino e pela sua qualidade política, Chicão. Por causa do Pinochet. Se não fosse o Pinochet, o Chile seria um Equador, querido. Na época do Allende, o Chile tinha inflações que chegavam a 1000% ao ano. O Pinochet, ele enraizou a nova democracia chilena. E depois Eduardo Frei, foi assim que foi a vida do Chile. O filho, né? Teve o Eduardo Frei, que era o pai que foi presidente, depois o filho também foi presidente. Sabe, Marne, que o Google lançou uma página especial sobre as eleições 2018. E nos últimos 7 dias, sabe qual foi a pergunta mais frequente dessa página? Do Google, né? Como anular meu voto? Como anular meu voto? Depois disso, como justificar o voto, o que acontece se eu não votar, em quem votar em 2018 e o que é democracia. Foram as frases mais pesquisadas no Google com relação às eleições. Há menos de 30 dias das eleições, Exatamente. As pessoas estão fazendo essa pergunta. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Preocupante, né? Roberta? Eu gostaria de contribuir. Nós estamos falando em educação. Daqui logo mais um mês vai ter o Dia das Crianças. E há um contingente enorme de famílias que estão desempregadas, que estão com dificuldade, o dólar lá nas alturas, o preço dos brinquedos realmente é em dólar, muitos deles, ainda que há uma pesquisa do Sindicato de Lojas que projeta 2,5 milhões em vendas no Dia das Crianças na região metropolitana. E que cada pessoa deve comprar cerca de 3 presentes. Mas quem não pode comprar esses presentes, tá aí uma boa forma de educar os filhos da gente. É trazê-los, se os teus filhos têm mais de 7 anos, conversa com eles. Fala a verdade. Olha, nossa família nesse momento não está podendo gastar. Quem sabe a gente vai fazer um momento juntos, sem dinheiro. Ter o Dia das Crianças em família. Falar com o filho olho no olho, trazer a realidade, faz parte da educação. E não, muitas vezes, tapar a situação devendo, né? Então, fica aqui a minha contribuição nesse sentido. Luciane? Não, só ia comentar que terminou agora o julgamento de um caso emblemático. Do alemão Mano. Do alemão Caio, que tava foi vendo aqui. condenado a 41 anos de prisão por matar o namorado da ex-esposa. Da ex-esposa, Zeca, o José Exatamente. Augusto Bezerra de Medeiros Neto. Terminou agora? Terminou já agora. faz algum Saiu tempo. sentença? Saiu, 41 anos. Agora, o que é peculiar, Que ele tem sequer aí foi... o assassinato. Tem a tentativa de Tem o homicídio. assassinato do Zeca e a tentativa de assassinato da Ivanice. E parece que tem também coisa de agravantes, né? Tem. Uns agravantes que sobrepuseram aí. Eu li. E ele não compareceu, Não né? compareceu. Ele não compareceu. Não, mas é que eu li parte... Não é isso o agravante, eu tô só dando informação. Eu li parte da denúncia, tem agravantes e tem antecedentes também, tem umas coisas. Sim, tem. Então, Antes desse episódio aconteceram muitos. Eu conheci o alemão Caio. É uma pena, eu não né? Eu fico consigo triste entender com isso. um cara boa pinta, rico, que nem era ele, Verdade. que podia ganhar a gata que quisesse, matar o cara que pegou a mulher dele. Por que ele não descontou a promissória? Que bom que me levaram a mulher. Não, mas não é assim, por que Chicão. não fez isso? Chicão. Na real seria Não, isso. tá, Chicão, tá, mas Aí assim, ó, estaria ele livre desse não problema. tava Gente, mais que eu casado tinha que mandar com um ela. presente pra... Chicão, ele não tava mais casado com ela. Mas então, pra que isso? Não, porque ele gostava premeditou. dela. Ele Mas gostava para de dela. gostar. Eu gostava da Diz minha pra mulher ele que eu isso, fui casado Chicão. Mas 2 é que tu não é anos, desequilibrado. e Ele hoje se não gosto desequilibrou mais. e cometeu uma loucura. O Chicão fala com a autora. Ele amou todas as 16 mulheres dele. Mas cada Mas hoje não mais. é Eu tô verdade. indo pra 17. Isso. Tá indo. E apaixonado.
Enquanto vocês vão, quem está apaixonado, eu quero dizer que amanhã estarei. Um abraço aqui ao seu Amaral e a Dona Chiquinha, o baile da Dona Chiquinha amanhã na Sociedade Gondoleiros. Olha! Uma grande festa da Casa de Portugal com todos os seus produtos. 2 bandas espetaculares, a companhia E o que é o Show baile 4. da Dona Chiquinha? A Dona Chiquinha é a esposa do seu Amaral, então o baile está recebendo em homenagem a ela, desculpa, eu te que estão há interrompi. tantos anos aqui. Vai ter bolinho de bacalhau? Vai ter tudo, lógico. Então, e 2 conjuntos fantásticos. Uma das maiores bandas do Rio Grande do Sul, aqui a companhia Show 4 e o Montagem também. Então, são 2 bandas de primeiríssima linha. Toda a sociedade vai estar lá. Sexta-feira, dia 14, o baile da Dona Chiquinha. Já confirmo presença. E sábado, a festa normal lá com o nosso amigo português. Eu estou em débito desde quinta-feira da semana passada com os meus amigos queridos, todos manobristas, que trabalham na garagem Excelsior, ali da Júlio de Castilhos. Do outro lado da avenida tem a Federação. Eu, desde quinta passada, que eu prometi que eu ia mandar beijo para todos eles, para as mães deles, e eu me esqueço. E quarta-feira eu prometi de novo e esqueci. Então, eu vou falar todos os dias aqui agora para me penitenciar. Beijo para os guris, para os manobristas da garagem Excelsior. Não, eu não pago lá, querida, ela é particular. Já bate estacionamento. Eu não pago, ela é particular. Já que nós estamos nos beijos, gostaria de mandar beijo pra... Deixa a moça falar, Vitória. Eu gostaria de mandar beijo. Ele é formado. Gostaria de mandar beijo para 3 telespectadoras muito queridas do nosso programa. A Salete Fergens, que é uma empresária muito querida. A Glória Corbetta, uma artista plástica maravilhosa. E a Maria Tereza Druck Bastide, que nos assiste. Um beijo muito carinhoso de toda a bancada. Eu também quero mandar um beijo para a Helena, Eu também quero. Que é a nossa telespectadora e se comunica através do Facebook. E também para a Zélia Cardoso Ramos e para toda a família que está sempre também nos assistindo. Eu achei que era Zélia Cardoso de Melo, chegou a me dar uma coisa. Assim, agora tem a Zélia Cardoso de Melo. Vou deixar passar aqui. A Roberta mandou um abraço para a Glorinha Corbetta. A Glorinha é a criadora do troféu Senaro Sul. Sim, e de todos os grandes troféus que são aqui. Grandes troféus, e nos inclusive da Festa Nacional da Música. No estado do Rio Grande do Sul. Inclusive da Festa Gustavo nos assiste diariamente e nós estamos assim muito honrados. Já que falamos nisso, não vamos deixar de reforçar a Maria Tereza Druck Bastide, que é a nossa amiga pessoal, com quem a gente de vez em quando sai, janta, enfim, que está sempre curtindo o nosso programa. Então, fala agora. Eu quero mandar um beijo para minha nutricionista, Ana Carolina Bragança, sabe por quê? Porque ela é a única nutricionista no Rio Grande do Sul. Isso é único. Essa tecnologia trouxe da Suíça, que ela faz um exame de sangue em você e ela determina, através de um aparelho, que é uma tecnologia espacial, qual é a vitamina que você necessita. Ao contrário dos outros nutricionistas, que dão aquele polivitamina, aquele monte de vitamina, que você se intoxica de vitamina. Chicão, eu achei que tu ia dizer... Vamos agradecer a tua, mas não vamos esculhambar dos outros. Os outros também são bons. Não, mas tu disse que os outros não fazem. Não fazem. Chicão, vai lá e compra um monte de vitamina. Chicão, eu achei que a tua nutricionista era daquelas que deixava comer chocolate. Eu, pessoalmente, adoro chocolate e chocolates de Gramado ganharão um selo de procedência que estabelece regras mínimas que vão precisar ser observadas a todos que querem ter esse selo. Esse selo possivelmente vai começar a ter a partir do ano que vem e um dos itens do regulamento, por exemplo, é que o chocolate ao leite tenha no mínimo 35% de cacau, enquanto que o índice nacional é de 25%. Então, os chocólatras e gaúchos têm muito a comemorar. Isso é algo que também fomenta muito o mercado da serra. É bem rigoroso. Eu estava lendo hoje, é bem interessante. Bem interessante. O mínimo 35% de cacau. da massa de cacau. Massa legítima de cacau. Dona Magda, para receber o selo. Meu abraço. Agora eu acho legal, porque os amigos de vocês é tudo. A dona fulano, seu
ciclano, o doutor não sei o quê. O meu é o Zé Ruela, o Chico da padaria. Bom, cada um com seus problemas, né, querido? Cada um no seu Cada um com seus problemas. meu amigo Mari Vitorino, Barcelos, tô pra por quem que tu vai baixo, mandar? eu tô Pro Mário, tu não mandou, não. Eu chateado com o senhor, você Tu me não chamou de mandou bunda nenhum aí. abraço pro Mário. agora. Vai, Mário Barcelos. Seu Mário. Para ver a si Chamou de mesmo bunda. é preciso espregar os olhos. Para ver muitas coisas é preciso espregar os olhos de si mesmo. Como diria o meu querido Nietzsche, a quem eu homenageio todos os dias. Quem não Eu diz- quero mandar o meu abraço agora. Eu quero mandar meu abraço para o nosso querido amigo Higino Germani. Querido mesmo. Que completa mais um aniversário no dia de hoje. Está Meu com a sua ex-colega. esposa, a dona Beatriz, fazendo uma grande festa É para gente todos os boa, amigos, seus filhos. Eu não fui convidado, porque eu estou aqui, lógico. Pior, nós sempre tá lá, hein? Eu não tu 11 da tá manhã fora, tu podemos tava chegar. brigando com ele agora. Higino, O Gigi um não abraço, convidou a gente, não um acredito. abraço e obrigado pela sua grande amizade. Dona Laci Rocha, do alto da sabedoria dos seus 83 anos, nos assiste. Isso me envaidece, nos envaidece. Um beijo à sua filha, Olha aí, Grace, vamos dar um Grace abraço Rocha. ao Marcelo. Obrigado por isso. Peraí, Isca, tu deu teu abraço. É, tá, então tá, deixa com ele. Dona Laci, não é que eu tenho muito carinho tá pela Dona Laci Rocha e a Grace Rocha. Obrigado por essa audiência qualificada. Madrugada, todo dia na Fala, barriga. isso é ruim, tu fica falando junto com o cara. Então, assim, a pessoa tá lendo, dizendo uma coisa e tu tem o som em BG, entendeu? Fica quietinho, então. Vaca amarela, vamos brincar de vaca amarela? Tá, fala, Lu. Não, eu queria aproveitar que a gente estava falando da Glorinha Corbeta e de arte e teve essa semana uma situação bem peculiar de uma francesa que recuperou uma obra que era de seus avós, do Renoir, que foi roubada na invasão dos nazistas na Alemanha em 1941. Essa obra rodou o mundo por muitos e muitos anos e foi encontrada num leilão, estava exposta em um leilão em Nova York. O FBI já captou, já identificou e agora devolveram. Imagina, tantos anos depois. De arrepiar. É fantástico. Tem umas coisas assim inacreditáveis. Eu vi uma notícia essa semana e lembrei do Chicão. Olha aí, ó. Agora eu é chumbo grosso, é chumbo grosso. Agora eu entro Mas no primeiro assunto. tu deixa ele falar. Deixa ele falar. Escuta aqui, ó, Ceguinho, presta atenção. fica É um quieto. elogio. Seguindo a Ralph Lauren. Olha aqui, ó. Foi interessante porque um cidadão achou dentro de uma das casas que ele herdou do pai dele, achou coberto por uma lona, coisa e tal, uma Lamborghini dos anos 80 com um pouco mais de 3 mil milhas rodadas. Que beleza. Ele disse, eu não sabia que o carro estava aqui. Aí fizeram uma recuperação, coisa e tal. O carro vale mais hoje do que uma Lamborghini 0 km. É, para você fala. Eu que sou um cidadão globetrotter do mundo, quando as pessoas falam em chocolate para mim, eu não posso dizer que só existe um chocolate no mundo que tu pode comer, qual é? só o amargo. O resto é botar 1 quilo de colesterol aqui para dentro, Não, é parafina. 1 quilo de Não é nem colesterol, é para parafina. te aumentar a tua pressão e explodir o coração. Porque o colesterol hoje, para as pessoas inteligentes, ou melhor, o chocolate, é a comida, é o drops, é o que você quiser chamar das pessoas ansiosas, que não estão de bem consigo mesmo, tem que comer chocolate, tem que comer chocolate. É isso. Final do ano, quando mandarem. É, porque tu não é mulher, tu não tem Então, é ótimo ficar comendo chocolate perto de ti. Tu vai comer sempre aquele 70% e a gente come Olha o aqui, outro. ó, eu tô devendo há dias esse recado aqui da dona Berta, nossa amiga. Oi, Magda. Podes passar o meu carinho e gratidão ao Marne Barcelos pelo aniversário? Já enviei, mas não deu, diz ela. Pergunta, por favor, se ele sabe de uma história do cacareco, hipopótamo do Zoológico de São Paulo, que foi eleito governador, se não me engano, numa fase em que o povo, desprezando os candidatos, elegeu o hipopótamo. Meu pai contava isso. Seria a época de Ademar de Barros? Não me parece que o cacareco era no Rio de Janeiro. Foi recente, é? Sim, o cacareco Ele era não no Rio foi de Janeiro, eleito, falou não, São foi Paulo. Foi eleito, Ele foi eleito deputado federal, foi anulado. evidentemente. É, então é do Rio de Janeiro, ela só é uma cidade. Eu gosto de botar no cacareco. Então tá, existiu o cacareco. Existiu o cacareco. Um abraço pro Luiz de São Leopoldo, que nos ligou agora. Um abraço pelo aniversário dele. Passou a mensagem, ligou. É porque eu sou antigo, ainda falo de ligar, eu sei, mas é que eu sou antigo, me Não, mas perdoe. depois o eu pessoal sou acha que Tu é retrô, não é, tia? Aqui no eu sou do WhatsApp. tempo da ampulheta. Aqui no WhatsApp, boa noite, Carla. Eu também lamento que há exatamente 20 dias das eleições não sei em quem votar. Lamento muito porque nunca votei em branco ou nulo. Tenho mais de 60 anos. Obrigada, Tânia de Bagé.
Boa noite. Quanto aos exames preventivos, seria interessante reforçar que a partir dos 50 anos deve ser feita a colonoscopia. Marquei pelo SUS e foi agendado para 20 dias. Olha que bom. Diz a Ana Lúcia Souza de Porto Alegre. O SUS está com um serviço muito legal. Eu fiz 20 dias. E a colonoscopia é para homens e mulheres. Eu já fiz. Todo mundo tem que fazer, porque este câncer é um outro câncer silencioso. Isso. O câncer de intestino. E você detecta se está com pólipos ou não, e se tiver, já resolve na hora, porque não é depois, vou diagnosticar, depois vou ter que ir lá fazer outra coisa. Não, faz na hora. Pode trocar a colonoscopia por uma tomografia também. Não, mas não tem como. Não tem como. Toda hora, cara. Dona Pode Magda, até fazer a tomografia, mas a colonoscopia jamais será retirada. o doutor Barbier, que é um especialista, e quem fez o exame em mim, e a quem indiquei, o doutor Gustavo, ele também o fez. Também, ele também vai para médico. A colonoscopia não é substituível. Ela tem que ser feita para prevenir esses cânceres. O que eu equivocadamente falei da outra vez, e ele me corrigiu, é que eu falei que para esses de pâncreas também resolvia. Não, para esse é que a tomografia que fala o coisa, que ele ajuda, e aí tu faria a endoscopia para investigação. Exatamente. Então fazia a distinção para não estar. A colonoscopia é insubstituível e todo mundo com mais de 45, 50 anos deveria fazer. E a endoscopia também é recomendável. Tem uma prevista com a doutora Margarete Júlio. Doutora Margarete, está na minha agenda, tá? Daqui umas 2 semanas. Termina o teu boletim médico para gente continuar. A gente está falando de doença e está indicando para as pessoas, alertando as pessoas. Tu resolveu trazer o teu boletim. Conta mais, meu amor. O que mais tu vai fazer? Tu vai examinar o quê? Doutor Marco Aurélio Azeredo, meu cardiologista. Isso, vai lá, faz toda a tua boletim médico. Doutor Herbert Sauer, meu urologista. Não esquece o oftalmo. O oftalmo, doutor Guilherme Dil, meu oftalmologista. Ginecologista. Tem ginecologista? Eu tenho toda essa operação aí, telespectador, mas nada substitui o pai Paulinho do Chorotão. Esse cura tudo. Que bom, eu gostei do teu. E aposta o que quiser. E põe na mesa. É isso aí, é verdade. Fala. Tem aqui o WhatsApp do nosso telespectador. Bancada abençoada. Boa noite. Vitorino está doente e não encontraram a doença? Sei qual é a doença que ele tem. Falta de uma dona para o seu coração. Luiz de Campo Bom. 2 anos sem transar. Parou. Isso não interessa. Isso não é assunto de domínio público. Quem é que tá 2 anos sem transar? Segredou para ti. Olha a atividade física, O Vitorino. Gustavo Vitorino segredou uma coisa pro Chicão que não era pra contar, depois foi Chicão. lá no estacionamento da Privilégio, que ele terminou os 2 anos dele. Foi ali que ele perdeu a castidade. Ele perdeu uma castidade depois dos 50. Tá bom. Olha aqui, ó. Dona Magda, falando sobre cuidados, exames, enfim, que nós estamos falando de prevenção. O Bruno Luiz diz o seguinte: Dona Magda, até chegar no diagnóstico, o indivíduo morreu na fila do SUS. O senhor não deixa de ter razão, né? Mas não é motivo pra gente não tentar. Porque quando a gente está doente, ficar na fila do SUS realmente é uma coisa muito complicada. Agora, se tu está fazendo exames preventivos, ou se tu cuida da tua saúde, como é a proposta que nós estamos fazendo aqui, aí faz, dá certo. Eu só quero dar um depoimento sobre chocolate, que sou um chocolate. Aí vamos e volta pro chocolate, Só pra dizer... Vamos ao assunto bumerangue. Não, eu quero acrescentar. Tô brincando. Eu não falaria mesmo do mesmo. Eu quero dizer assim que eu, na verdade, por ser um chocolate, passei para o meio amargo. E muito decepcionado, descobri depois que eles enrolam a gente. Tem que saber. Tem que saber qual é o meio amargo. Que aqueles comuns, tu só compra achando que está comendo meio amargo. É aqueles que são 70% cacau, não sei o que, e tem que cuidar a marca. Dona Magda, porque você sabe que o papel aceita tudo, o supermercado também aceita tudo. E vende tudo. Então, assim, tem que conhecer a família do chocolate, entendeu? O pai, a mãe, para saber se ele é mesmo amargo. Os supermercado possuem apenas 45%, que não é recomendado. Ele é bem tem que mais ser 70%. Caro, obviamente. E não é tão bom quanto o outro, evidente. Né? Olha aqui, ó, sobre o câncer. Fala. Dá o WhatsApp, uma porção de pessoas estão perguntando aqui, qual é o WhatsApp do programa? 999-777-001. 999-777-001. Legal. De novo, Gustavo? Não, tá lá, tá bom?
Tá lá, ó. Tá bom, então tá. De vez em quando eles vão botar no ar ali. O Alessandro diz o seguinte, Alessandro Toledo, sobre o que a Carla falou, e nós também refletimos sobre este assunto. Alimentação e a nutrição inadequadas são classificadas como a segunda causa de câncer que pode ser prevenida. São responsáveis por até 20% dos casos de câncer no Brasil e por aproximadamente 35% das mortes por esta doença. Alimentação e nutrição inadequadas. Com certeza. E o refrigerante também é um grande vilão. É uma grande mentira. Não é? Chicão Cafani. Como é que os Estados Unidos, com 250 milhões de pessoas, não tem gente inteligente que poderia proibir a Coca-Cola? Não, porque a Coca-Cola tem interesses financeiros muito maiores do que qualquer. Não tem isso, Chicão. Bom, ele bebe refrigerante, gente, mas se o senhor e a senhora trocar por isso por água... que o que mata a gente é o açúcar, e a Coca Zero não tem açúcar. Sim, tudo mas que tu sabia que açúcar. para repor o que tu perde de sal dentro do corpo, o que tu perde de água, para um copo de Coca-Cola, tu tem que tomar 2, 3 litros de água para reposição. Sabia disso, do sódio? Não. Exatamente, tem muito sódio dentro da Coca-Cola. Coca-Cola. Como faz champanha, como faz mal bebida alcoólica, Aí vai maconha, água cigarro, dentro do organismo, tudo isso tem tá que tomar. dando O fato de a droga ser lícita não lhe garante saúde. Realmente o refrigerante é tido hoje como os maiores venenos. O que mata a gente é a falta de amor, é o desamor. Então tá, então agora presta atenção que tu vai ficar então num momento bom, que o nosso telespectador vai transmitir muito amor. Toma gata pra ele aí. Boa noite, Magda. Eu e minha mulher Nani estamos sempre na audiência do programa. Analisando os integrantes, chegamos à conclusão que as mulheres, por sinal lindas, dão um toque de elegância e sabedoria ao programa. Atenciosamente, Dilon, Camilo e Nani. Seu Dilon e a dona Nani de Canoas. Muito obrigada. Ele queria dar um elogio para as mulheres e destruiu se agarrou na mulher, não se agarrou na patroa para não apanhar em casa. Um abraço, Dilon. Ai, que maravilha, que maravilha. Mário Barcelos. O ator, o Márcio Garcia, vamos falar mais de artista pouquinho hoje. Como o Márcio Garcia, que é um grande, um bom ator, um bom apresentador de televisão. Ele tinha uma empresa e, enquanto teve a empresa, ele pediu uma fiança para um amigo. Aí o amigo deu a ponta esquerda para ele, etc, etc. Bom, o caso foi parar na justiça, o amigo teve que pagar R$1,5 milhão. Bom, o amigo pagou R$1,5 milhão, tudo bem. Aí o que aconteceu? O amigo entra, ajuiza uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pedindo uma indenização por danos morais. E o tribunal condenou o Márcio Garcia a pagar R$80 mil, não R$1,5 milhão. E o que o Márcio Garcia argumenta? Que desde 2001 ele não era mais sócio da empresa. Quer dizer, para mim, isso aí foi de boca. Eu acho. De boca, né? Foi de boca. Eu tô fora da empresa e nunca foi lá na junta comercial fazer esse trato aí. Tira o meu nomezinho da empresa, meu amigo. Porque enquanto o seu nome estiver no contrato social da empresa, você é assim responsável pelas cotas que você tiver. Tu não faz ideia. É um assunto muito essa bom. Falta de respeito ao documento, à assinatura, você não faz ideia como isso cria problema. Nós que somos advogados, militantes, que trabalhamos, existem pessoas ainda que compram um imóvel com um recibo de papel impresso à máquina. Assina aqui, tá aqui, ó, a chave da casa tá aqui, o apartamento é teu, tá aqui o recibo. É inacreditável o que as pessoas assinam na boa fé, Magda. Boa fé, e o que tem gente de má fé. Por isso que o Mário falou agora, ele disse, eu tô fora da empresa, Eu não duvido que tenha acontecido isso. Claro, o Márcio eu conheço, figura. Olha aqui, ó, cacareco e hipopótamo, diz o seu Alessandro Toledo. Era rinoceronte. Os nossos O cacareco era um rinoceronte, não era hipopótamo. Foi uma rinoceronte fêmea. Rinoceronte. Rinoceronte, é que ele botou na chamada hipopótamo e no texto ele botou rinoceronte. E se tu me deixares ler o texto, eu vou ver que eu cometi um equívoco. Sim. Posso? Mas eu só vejo. É aquele que tem. Sim, é aquele que tem um chifre, né? Obrigada, é aquela coisa assim. Olha aqui, ó. Magda,
Cacareco foi uma rinoceronte fêmea do Zoológico do Rio de Janeiro, emprestada ao Zoológico de São Paulo, que nas eleições municipais de outubro de 1959 da cidade de São Paulo, recebeu cerca de 100 mil votos. Na época, a eleição era realizada com cédulas de papel e os eleitores escreviam o nome de seu candidato de preferência. Olha aqui, ó. Pode isso? Tá aqui, ó, nosso Diego Teles, nosso telespectador, atleta, corredor, fundista, também mandou um link aqui que fala no cacareco, no macaco-tião, no mosquito, não sei, tudo é voto de protesto na urna. Mas o que nós não protestamos aqui, sob hipótese alguma, são as dicas que são dadas pela Alice. Vamos ao programa, Alice? Sim, até queria te perguntar, Magda, se tu gosta do Frejá. Eu adoro Frejá. Além de ser bonitinho, eu gosto que ele canta. Eu também. Cara feio. Então, o cantor Frejá vai apresentar o seu show Voz e Violão na próxima quarta-feira em Santa Cruz do Sul. Vai ser uma apresentação intimista com as suas músicas de maior sucesso e também com canções dos seus músicos preferidos. O show vai ocorrer a partir das 8h30 da noite no Teatro Mauá. E até o fim do ano ainda estão previstas outras 2 apresentações de Frejá no estado. No dia 30 de novembro, ele vai estar em Pelotas, no Teatro Guarani. E depois, no dia 1º de dezembro, ele sobe ao palco no Teatro Univates, em Lajeado. Até depois, Magda, com mais dicas. É isso aí, tá tão boas. Final de semana esse promete, né? Esse final de semana promete muito. O show do Frejá é legal, ele canta músicas conhecidas dele, as parcerias dele com o Cazuza, músicas do Barão Vermelho, o repertório também solo dele é bem interessante. É legal, o show do Frejá é legal. Marli Barcelos, o Marcelo Guinato te pergunta de onde surgiu a frase "cada povo merece o governo que tem". Aí, de novo, a gente já falou sobre isso. Falamos isso. Já falamos sobre isso. Então vamos lá, doutor Russo, com a sua manifestação. Nós temos aqui discorrido na bancada, primeiro, nos nossos elogios ao trabalho do TRF4 e também da Lava Jato, que hoje é uma realidade. Ontem fizemos homenagem ao doutor Douglas Fischer, que participou como coordenador lá em Brasília da Lava Jato 2016. E hoje tivemos uma decisão extremamente significativa, que foi do Renato Duque. O Renato Duque recebeu uma pena de apenas entre aspas, evidente, 10 anos do juiz Sérgio Moro. E a matéria veio em grau de recurso e ela foi aumentada para 28 anos. De 10 para 28. Qual foi a interpretação? Embora tenha se descoberto a corrupção em 7 contratos, e o TRF4, 2 disse que ele não tinha responsabilidade, mas ele mudou o enquadramento por concurso material, ou seja, somam-se as penas. Então, desses 5 contratos pelo qual ele respondeu, a pena dele ficou em 28 anos. Mas o inusitado não é isso. É que ele terá direito a sair quando ele cumprir determinada parte da pena, mas criaram uma cláusula para ele, dona Magda, e eu preciso que vocês atentem para o valor. Ele terá que pagar a quantia de 115 milhões... 919.484 reais e nenhum centavo. Isso deve estar, é uma multa que lhe foi aplicada, que deve ser com cálculo daquilo que se descobriu dentro das investigações, que ele tenha amealhado indevidamente nesses 7 contratos. Eu repito o valor, 115 milhões, para vocês verem como giraram valores assim que são inimagináveis. Decisão do TRF4. O Ministério Público Federal fez uma continha por cima, ele estima que só a Lava Jato envolvendo a Petrobras, a coisa passou de 25 bilhões. Que coisa louca, né? E o TSE aplicou uma multa no empresário que contratou o Facebook para impulsionar uma publicação a favor de um candidato. Foi a primeira condenação. O valor é de 10 mil reais. O valor pequeno, relativo para o empresário, mas é uma condenação, sem com dúvida. certeza. Olha aqui, saiu mais uma pesquisa Ibope, do governo do estado do Rio Grande do Sul. Sartori tem 29%, Eduardo Leite 25% e Rosseto tem 12%, tá? Depois Miguel Rosseto apenas com 12%, Jairo Jorge com 7%, com ponto a menos. Na pesquisa eles estavam empatados e Ibope mostra ainda que os eleitores estão mais decididos sobre em quem votar e optando por algum dos concorrentes ao Piratini. O percentual de indecisos caiu para 11%. No caso de
de branco ou nulo passou para 13%. Foi uma pesquisa realizada entre 10 e 12 de setembro, com 1.200 eleitores, mais ou menos, tendo a margem de erro, enfim. E é uma pesquisa que está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo RS 04827/2018. Magda, nós fizemos comentários viemos fazendo sobre o governo do Estado, trabalhando também o número de rejeição. Já se via a dificuldade que o Sartori teria de crescer. E na última pesquisa do Ibope, nós trouxemos que a rejeição do Eduardo Leite era apenas 8%. Ou seja, ele tinha todo o eleitorado para crescer. E o que tem se visto... Na pesquisa passada, quanto tinha? A rejeição dele, sim, 8%. Não, e aí quanto que ele estava? Quanto ele tinha? Acho que era 23%. Não, ele era baixinho, ele não tinha chegado a 10%. O Eduardo Leite? O Eduardo Leite não tinha 10%. Podemos pesquisar aqui, mas não tinha 10%. Ele tinha baixo. Só o que me chamou a atenção é que ele já tinha saído daqueles 3, 4, 7, tinha subido, e a rejeição dele era uma das mais baixas, que era 8%. Os demais tudo com 13, 14. Isso chamou a nossa atenção, né? E o Sartori com um índice alto de rejeição. E o que se vê pela segunda pesquisa agora é exatamente o crescimento dele, né? E dos demais sem evolução significativa. Ele deverá crescer mais. O que me parece por esses números aí, a redução do número de indecisos, é que começa a se definir o segundo turno muito cedo aqui no Rio Grande do Sul, né? Parece que os dois se habilitam, a menos que um fato superveniente muito forte aconteça, né? Acabe catapultando alguns dos outros candidatos. Mas me parece que a definição é bem clara. Agora, no segundo turno, esse índice de rejeição vai pesar, e o motivo é bem simples. O Sartori peitou as corporações para botar as contas forte, em ordem. Né? Deixa eu ler na íntegra, para a gente não ter constrangimento com nenhum outro candidato. Na pesquisa estimulada, o Sartori fica com 29%, Eduardo Leite 25%, Rosseto 12%, Jairo Jorge 7%, Júlio Flores 1%, Matheus Bandeira 1%, Roberto Robaina 1%, Paulo de Oliveira Medeiros 0%, brancos e nulo 13%, e não sabe, não respondeu 11%. Na rejeição, que era o que tu queria saber, Gustavo Turino, José Ivo Sartori 31%, Miguel Rosseto 14%, Roberto Robaina 11%, né? Júlio Flores 10%, Jairo Jorge 8%, Eduardo Leite 7%, Matheus Bandeira 7%, Paulo de Oliveira Medeiros 7%, poderia votar em outros 13% dos pesquisados, não sabe, não opinou 24%. Na pesquisa espontânea, José Ivo Sartori tem 18%, Eduardo Leite tem 9%, Jairo Jorge 4%, Miguel Rosseto 4%, Júlio Flores 0%, Matheus Bandeira, Roberto Robaina, os dois 0%, outros 1%, branco nulo 12%, não sabe ou não respondeu 51%. Essa a espontânea. O não sabe ou não respondeu está bem colocado. O sabe ou não respondeu está bem colocado. Seguindo a interpretação da leitura, não sei se a dona Carla quer. Seguindo a interpretação dos números, veja, o Sartori tem 31% de rejeição. O terceiro colocado, que seria o que teria a chance de brigar com ele, tem 14%, e o Eduardo Leite cai para 7%. Ou seja, ele segue com um percentual muito grande de viés de crescimento. Né? Realmente ele é o inimigo do Sartori para o segundo turno, sem dúvida alguma. Perfeito. Mário Barcelos. Olha, eu tenho uma informação aqui importante sobre futebol. Oba! Sobre futebol. A CBF, a famosa CBF, assinou um contrato com a Federação Cubana de Futebol. Então, alguns treinadores brasileiros ou professores de futebol vão para Cuba treinar meninos e mais meninos e meninas também, que deve ter futebol feminino lá em Cuba, para que Cuba se projete como uma nação de cunho futebolístico, coisa que realmente eu não acredito que isso possa acontecer. Primeiro, o que a CBF tinha que fazer é arrumar a seleção brasileira, como diz Chicão Tofani, e fazer com que essa seleção brasileira não fique jogando com El Salvador 5-0. Que foi absolutamente ridículo aquele jogo. Eu assisti o jogo, assisti um pedaço do jogo, era uma brincadeira de criança. Até eu, se jogasse ali, daria uns 2 chutes ali e faria gol. Porque não é possível jogar com a seleção daquele nível. Mas tudo, Chicão, caça-níquel. Isso tudo para ganhar dinheiro. O problema todo, Mário, é o seguinte: as datas FIFA
a UEFA bolou um novo torneio de seleções, Liga das Nações. Então, é uma disputa altamente competitiva, leva para a Eurocopa, ganha 50 milhões de euros o vencedor, então todas as grandes seleções estão envolvidas. E o calendário deles é diferente do nosso. Então, para o Brasil, só resta jogar com Guatemala, El Salvador ou países da Ásia. A saída da Conmebol seria criar, que nem era a antiga Copa Roca, que era a Argentina contra o Brasil contra o Chile, Copa Wiggs, mas como a seleção brasileira, para te jogar lá, tem que ser amigo do Tite e dos empresários, então a seleção está o cadafalso dela está cada dia maior. Não, mas o senhor tem razão. Eu era fã. Hoje, sinceramente, não vejo mais. O Tite falando, parece um pastor de igreja falando. O Brasil joga com a Argentina ainda este ano. E o Tite já esclareceu que contra a Argentina não há experiência, não há jovens, é o time titular do Brasil. Muito bem, Carla. Boa noite, bancada. Hoje o programa está ótimo, leve, alegre, como era antes. Por favor, lembrem de nunca perder esta maneira de ser, diz a Vera Mazuco de Porto Alegre. Hoje nós tivemos uma mágica antes de começar o programa. Fizeram uma mágica conosco, a gente está super querido. As crianças A gente está super bem, programa leve, a gente está até comendo uns algodãozinhos aqui. Mas eu tô magoado com o Mário. Depois tu resolve lá fora isso com ele. Chamou de Fala, peraí que a Carla tem mais coisa pra falar, que eu vou passar pra Lu. Vou te pegar na saída. Então, Lu, a Lu agora. Na verdade, esse é um assunto um pouquinho tenso. Foi feita uma pesquisa por 3 universidades alemãs em 38 mil documentos em 27 dioceses alemãs, que concluiu que dentro dos anos de 1946 a 2014, nós tivemos 1.670 religiosos e padres que abusaram de nada mais, nada menos de que 3.677 crianças até 13 anos de idade, na sua grande maioria meninos. Qual é o ponto aí? Desse volume todo de religiosos, 4% ainda estão em atividade e menos de 1/3 desses foram advertidos ou tiveram algum tipo de reprimenda. O Papa Francisco ontem convocou todos os secretários-gerais das conferências episcopais para uma reunião extraordinária para tratar do tema de abuso contra crianças. Sim. Eu tenho uma tese em relação a isso. Eu acho que grande parte disso que acontece, e é histórico da Igreja Católica, e acho que, não vou livrar a cara de outras religiões, porque tem outras coisinhas aí também que eu vou te contar, né? Mas eu acho que tinha que acabar com essa coisa do celibatário. Acho que o padre tem que casar assim. Eu também acho. Porque eu não acho que ele vai deixar de ser... Mas acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem. Não obrigatoriamente. Tem. Não. Eu acho que não obrigatoriamente, ok? Eu acho que não tem obrigatoriamente. Não que vá acabar com a coisa. Exatamente. Mas vai reduzir drasticamente. Poderá. Porque, olha, vou falar uma coisa para vocês. A pressão do fluor da testosterona, a gente vê homens fazer loucura. Isso é verdade. Tem o estado puerperal, me fugiu a palavra. O estado puerperal da mulher, que é um estado circunstancial que atinge algumas mulheres logo após o parto, esse muitas vezes atinge o homem na libido por conta da crise de abstinência sexual. Porque o corpo de um padre é o corpo de um homem comum. Sim, ele tem testosterona, ele tem sangue, Gustavo, ele tem desejo. Eu entendo o teu ponto de vista, eu acho que mas esse assunto é gravíssimo. É muito sério. Pessoas que são vítimas e vindo de padres que têm uma importância, uma relevância e tem uma religiosidade envolvida, as crenças da própria família que às vezes condicionam a situação, é grave, é imperdoável e tomara que esse assunto seja realmente resolvido e que nunca mais a gente tenha
uma notícia como essa que a Luciane muito bem colocou. Bom, e o padre é o que está botando o dedo na ferida. O padre, porque o Papa, exatamente. O Papa é o único até agora que realmente resolveu. Teve a coragem de fazer isso. Exatamente, esse problema. O Papa, algumas pessoas brincaram, dizendo, esse Papa está metendo o dedo em algumas coisas, daqui a pouco eu vou matar ele. Aí eu vi num jornal, acho que foi no Correio de la Serra, um articulista disse o seguinte, que não tem perigo, ele não mexeu no Banco do Vaticano. Gustavo, assim, testosterona, problema é mais ou menos como tu dizer que se uma mulher andar com uma mini saia, então ela está justificado o estupro. Então a gente tem que ter muito cuidado, é injustificável e nós temos que banir essa atitude. Realmente é doentio. Eu acho que o Gustavo não tem a ver com nenhuma relação. Que a pessoa que está mais satisfeita, que está, né, ela pode... O corpo fala. É verdade, gente. O corpo fala. Tá mais só que eu não posso explicar, pois né? O corpo fez coisinha. Não, a pessoa que tá bem regulada. Tá bem regulada. Tá no prumo. É da natureza humana fazer coisinha. Tá, querido, ninguém tá dizendo que não. Tá bem regulado, tá calmo, faz coisinha. Tá no prumo. Não, tá no prumo. Não, tô encantado com a variedade de adjetivos. Tu quer o quê? Partir pra dentro da jabuticaba? Parou pra dentro da jabuticaba. Seguindo na linha da Roberta, a pedofilia hoje é Sim. Senão eles coisa gravíssima. Se eles fossem realmente homens, eles fariam com adultos. Fazer com uma criança é de um abuso absurdo, gente. É uma doença, né? É uma doença gravíssima. Hoje mesmo em São Paulo teve uma grande apreensão de pedófilos, enfim. De material. Nós temos que realmente ser muito firmes nessa postura e não justificar em absoluto isso. Quero fazer a propaganda do Facebook da dona Carla. Ainda bota uma do lado da outra para me tontear. Da dona Carla, que tem... Não, figura. Agora tu bota assim, a dona Carla e a dona Magda. Bota a dona Carla e a dona Magda lado a lado, eu me enrolo toda. Mas o Facebook... Da dona Carla. Ela tem uma matéria sobre isso, nós temos divulgado bastante e quero incentivar que leiam, né, dona Carla? É verdade, não precisa nem ler, só dar o play lá, que já é um vídeo que eu fiz com algumas dicas para os pais, em especial, para como tratar esse assunto com as crianças, quebrar esse tabu e conseguir dizer para a criança de uma forma simples como agir, o que pode, o que não pode, que não pode tocar em determinados lugares, que só a criança que pode tocar, que quando acontecer, que o pai e a mãe vão estar abertos para conversar com aquela criança e que não é para aceitar presente, ou se aceitar algum presente tem que contar para o pai e para a mãe, porque o abusador ele dá presente, ele seduz a criança. Ele fica amigo, né? Ele fica amigo, ele usa ambientes como a igreja, como se vestir de Papai Noel, vários ambientes que a criança ela se entrega, porque ela, né, acredita naquilo tudo. Carla, o futebol, então, realmente, é um ambiente terrível da criança. Futebol, exatamente. Que a criança, pela bola, pela chuteira, pela os exemplos no meio esportivo está aí, né? Só esse ano, quantos que surgiram, aqui, né? Quantos casos surgiram, né? Quantos resolveram falar. Mário, tu tá tão assim aborrido hoje, só porque tu derramou café no teu... E o paletó tá muito elegante. Não tem a notícia do presidente do Uruguai que mandou prender Não, mas eu falei ontem isso, não falei isso. Não posso repetir que o general, o comandante do Exército Uruguai, fez alguns pronunciamentos políticos e o presidente do Uruguai, doutor Tabaré Vázquez, que inclusive é médico, assisti 2 palestras dele, mandou incontinente prender o comandante. 30 dias. 30 dias de arresto. Né? Então ele está preso nesse momento, o comandante do Exército. Será que aqui no Brasil o presidente mandaria mas a prender? nota que eu estou dizendo, o Cabaré esse aí vai arrumar confusão. É Tabaré, não é? Fala direito, é Tabaré Vázquez. Ele vai arrumar confusão. Mas por que vai arrumar confusão? A nota que eu estou te dizendo, tem a lei o Uruguai, vão parar de julgar o Uruguai por Punta del Este. Julga o Uruguai por Montevidéu e cidades vizinhas, e o Uruguai está com problemas. A nota. Já seguindo na linha internacional, o presidente Macron, intitulado por muitos como presidente dos ricos, lançou o seu plano de pobreza, destinando 8 bilhões de euros, principalmente para a campanha de pessoas que estão desempregadas, para recolocação, para dar todo o suporte e também para criar 30 mil novas creches.
Então, belo trabalho aí do... Belo trabalho. Não podia esperar nada diferente dele, né? Uma perguntinha aí. Não, eu já sei o que tu vai me perguntar. Quer que eu te diga? Digo. É verdade que o Macri, quando crescer, vai ser Macron? Sim, ele fica o Macron. Tá bom. Vamos lá. Eu já sei, eu leio o pensamento. Sabia que Macron é o nome de um doce? Não, aquilo é macarrão. Macron Macarrão não é doce. é um doce que tinha. Não é macarrão. Macarrão não é doce. Macarrão, aqueles macarrãozinhos, assim, por exemplo. Agora, levou um susto o Bolsonaro essa madrugada, foi operado. Obstrução. Obstrução com urgência. E o mercado reagiu muito mal. O dólar, viu? O dólar, R$ 4,19. Bateu o recorde em relação ao real. Hoje fechou 4,19, chegou a ser comercializado a 4,206 e fechou em 4,19. O mercado está muito tenso, está muito incomodado com o que está acontecendo. Sabe qual é a conclusão que eu estou chegando? Que o mercado não gosta de nenhum candidato. Nenhum, porque tem as movimentações, teoricamente, um melhorou na pesquisa aqui, outro melhorou na pesquisa ali, aí aliviou. Manipulação. Não, só pior. Tudo bem, essa instabilidade até eu entendo, Gustavo. É que agravou-se com a tentativa de homicídio ao Bolsonaro. Porque criou tensão na eleição. Criou uma tensão diferente na eleição, sabe? Que não é só de pesquisa, só de urna, criou uma coisa diferente. Na verdade, está muito instável e também os juros dos Estados Unidos mexeram com o cenário global. Então, naturalmente, o dólar teria mas mexeu alto. pouco em relação a... É que assim, sabe qual é a conclusão que eu cheguei, Roberta? Que os especialistas aqui no Brasil, quando eles não têm que dizer, eles falam, o cenário internacional. Não, o cenário internacional, o Brasil mesmo. Ninguém sabe o que vai acontecer, então está todo mundo preocupado. Agora, em relação ao atentado, curioso, aos poucos a polícia começa a soltar as informações, né? Porque tem muito fake news, então você tem que ver o que a polícia está dizendo. A polícia dá informação hoje muito bacana. Nos últimos 7 anos, o rapaz teve 11 empregos e nenhum deles ele venceu o período probatório de 90 dias. Todos ele vai para a rua. Que trabalhador legal esse. Deve ser um grande profissional. Não dá para dizer. A propósito do que nós estamos falando, em especial a atuação do mercado financeiro, estas e outras notícias estão no nosso jornal eletrônico, no www.osul.com.br. Você baixa o aplicativo na plataforma que você costuma usar, ou mais plataformas, quantas você quiser, porque isso não tem custo algum, é o famoso de grátis. Você fica bem informado às 24 horas através do nosso site, www.osul.com.br. E a boa informação também, quem tem sempre, aí é a nossa querida Alice, porque a Alice é quem vai buscar as informações para nós, daquelas que são quentes, assim, ela só dá informação boa, não tem ruim com a Alice, né, Alice? Isso, e agora eu tenho Gustavo. Eu queria falar de um evento bem interessante, porque o Estado recebe pela primeira vez o Festival de Esculturas Itinerantes. A mostra conta com a participação de mais de 30 artistas de diferentes estados do Brasil e também internacionais. A exposição apresenta esculturas de diversas técnicas, materiais e estilos. O festival está à disposição do público no Museu de Arte Contemporânea, que fica no 6º andar da Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, até o dia 14 de outubro. A entrada é franca e pode ser visitada de terça a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde, e sábados, domingos e feriados, do meio-dia até às 6 da tarde. E depois eu quero falar de um outro evento, Magda. Essa guria tem tanto evento, ela é convidada para tudo. Eu não sei se ela está conseguindo ir em todos eles, né? A gente trouxe sobre escultura. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos esculturistas incríveis. O Vasco Prado, falecido, Arminda Lopes. Falamos hoje da Glória Corbeta. Nós somos privilegiados na escultura. Celeiro de artistas. Celeiros de artistas. Pois não, doutor Ruxa. O Chico Stockinger, pelo amor de Deus, né? Um mestre. Dona Magda, nós tivemos uma decisão sui generis do TST, pela sua 4ª turma, Tribunal Superior do Trabalho, que manteve uma decisão aqui da nossa Junta de Conciliação e Julgamento,
só que reduziu o valor. Na verdade, a moça foi demitida, a funcionária foi demitida e apresentou um atestado de gravidez. Como nós sabemos pela Constituição Federal, ela teria a estabilidade da gestante e poderia, e tem que ficar com estabilidade até o 5º mês do neném. E a empresa não aceitou, exigiu-lhe um segundo teste, que ela fosse novamente ao coisa. Como ela precisava, queria voltar, ela se submeteu, mas ajuizou uma ação contra a empresa. Ela ganhou em primeira instância um valor de 90 mil de dano moral, mas a 4ª turma do TST reduziu isso para 12 mil, mas manteve o fundamento de ter da reintegração e de ter exigido, a empresa ter exigido um segundo teste quando ela já havia apresentado o primeiro. Eu acho que aqui, particularmente, eu acho que a Justiça do Trabalho, de novo, pisou no tomate. Para um pouquinho, é um direito que a empresa tem de exigir do seu laboratório ou da empresa que ele presta serviço um exame. Para um pouquinho, qualquer um chega lá agora, eu tô com uma pereba aqui, eu não vou trabalhar 3 dias. Como assim? Não, mas Gustavo, a empresa eu não sei se eu não dei a notícia correta. Eu não sei se eu não dei a notícia correta. Ela exigiu um segundo exame. Ela apresentou o primeiro exame. Sim, um exame que ela fez. Isso. Muito bem. A empresa disse, olha, eu gostaria que você fizesse no meu laboratório. Deve ter sido isso. Vai lá, faz o exame e volta. Eu não acho nada. Eu não acho nada demais também. Mas a Justiça do Trabalho é aquele mimimi, né? Ai, meu Deus. É dano moral, dano imoral, dano amoral, dano... 90 mil, né? Ô, Rodan, coisa rebaixou para 12. O Marne tá aqui um Rodan. O que passa pela cabeça do teu Rodan? Rodan. Eu me lembrei da Camille Claudel. Claudel também. Camille Claudel, falando em Rodan. Já que nós falamos da Camille Claudel, eu vou falar de uma mulher maravilhosa que estaria de aniversário. Eu não pensei que ia falar de mim hoje. Mas a senhora está sempre maravilhosa. Embora um pouco brava de vez em quando. Mas... Vocês gostam. Clara Schumann, casada com... Clara Schumann, casada com o grande compositor Schumann, Robert Schumann, que compôs músicas lindíssimas. Eu tenho 2 discos de músicas do Schumann e tenho algumas composições da Clara, que era uma mulher extraordinária. Enquanto doente, o Franz Liszt, o grande compositor, grande pianista, Liszt, quem não conhece, que pai da mulher de Wagner. Bom, aí a história, eu ficaria meia-noite, meio-dia, toda noite falando a respeito dessas histórias sequentes. Mas ela era uma mulher extraordinária, uma mulher de muita personalidade, foi uma grande compositora e pianista também. A Clara também. Tinha muita luz, é verdade. O general americano John Pershing, que deu nome a um míssil, né? O Pershing, famoso míssil Pershing. O Paul Daimler, que é um engenheiro alemão, dos criadores da Mercedes, né? Daimler Mercedes, que leva o seu nome. A Claudette Colbert, uma linda atriz que fez muitos filmes, inclusive um chamado Aconteceu Naquela Noite, que é um clássico com Clark Gable. Acho que todo mundo assistiu, um filme da década de 30, novinho, né? Da década de 30, que eu assisti umas 2 vezes. É maravilhoso. A história de um pai, ela arruma um namorado e foge com o namorado. Bom, é uma história romântica. Mas essa história se repete. Conta como é que termina. Parou. O músico argentino Dick James também, né? Que cantava tangos. Ima Sumac, né? A peruana Ima Sumac. Considerada uma das vozes mais lindas, a soprano que tinha a voz mais linda na história da música clássica, da música erudita, Ima Sumac, que cantou no Rio de Janeiro. Laura Cardoso. Quem é que não conhece a Laura Cardoso? Todos completando nós e admiramos. 91 anos de idade, trabalhando bem, né? Trabalhando. Eu conheço tanta pessoa aí com 50 anos, tão queimado, não pode mais trabalhar, tem que ir pra casa. Como é que as pessoas estão, Marne? Não estão atribuladas, tipo o senhor, lá, que é o nosso lado aqui, a nossa esquerda, a nossa sinistra aqui. Príncipe Submarino. Pra mim que não disse uma palavra. Jaqueline Bisset. Fui apaixonado. Eu fui apaixonado. Me põe na lista, Marne. Me põe na lista. Eu fui. Hein? Ficasse com ela, então. Só em sonho, né? Em sonho, virtualmente falando. Jaqueline Bisset. Depois eu assisti um filme que ela fez lá na Austrália. Que filme horroroso. Foi um filme muito ruim. E o Diego Aguirre, né? O grande treinador, que foi no Internacional, não serviu. E depois serviu lá o Diego Aguirre. Hoje está muito bem no São Paulo. São esses os aniversariantes. Olha, eu tenho uma excelente notícia. Quantos anos o Diego Aguirre? 51. Ah, não ouvi.
Sabe o Paulo Plett das camisas Gola, aquelas coisas 53. maravilhosas? 53. Exatamente, que produz as camisas XT. Pois agora, neste próximo sábado, a Gola, essa Gola escreve G-H-O-L-A. Tá? Vai fazer uma promoção, 20% de desconto em toda a mercadoria que ele tem lá, só neste sábado, das 10 horas da manhã até as 15 horas, conhecida popularmente como 3 da tarde. Tá? Então, assim, ó, tem camisa executiva, Gola, tem, para os homens da mesa tem camisa com abotoadura sob encomenda, enfim. Agora, onde é que fica? Na Engenheiro João Luderitz, número 445. Ali é Sarandi? É Sarandi. Ali é Sarandi. E a minha voz tá indo A minha junto também com tá vocês. indo. E as camisas aí pra bancada aí, não tem mais? Camisa que vinha pra bancada. Só quero mole aqui, viu? Não sei, Gustavo, comprar de vez em quando umas coisas faz bem, sabe? bem, Principalmente para quem vende. O cara se sente gasta prestigiado, tudo, né? Se sente E o cara que retribuído. paga se sente mais pelado. Luciane. Na verdade, eu estava pensando, tu comentasse de um caso jurídico sui generis e eu tinha um aqui também engraçado que aconteceu nos Estados Unidos de um homem que foi condenado a 50 anos de prisão por ter abusado sexualmente de uma menor. E aí a menor disse que tinha matado. Este homem teria matado seu cachorro a tiros como forma de intimidação para que ela não reportasse à polícia. Este homem foi preso. O que aconteceu? Esse caso é fantástico, eu conheço. O que aconteceu tempos depois? A labradora Lucy apareceu. Então, este homem... Foi injustamente condenado. Identificaram que ela havia mentido no tribunal e ele foi absolvido. Então, E aí, o que acontece com uma pessoa que vai a um tribunal, mente e estraga a vida de uma pessoa desse ela jeito? É menor, mas Agora, é muito difícil sem uma prova material, sem uma prova, a gente não conhece o processo, mas sem uma prova material, em caso de estupro, olha, é difícil uma condenação só por depoimentos. Mas lá, olha, sem enganar juiz lá o tranco é feio. Por isso que eu tô dizendo, a menina... Mas imagina a emoção de encontrar... Bem, Gustavo, ser enganado pelas mulheres não é surpresa nenhuma. Você, eu fico com muita pena de você. Preste atenção no serviço aqui, ó. Foi minha manchete e eu quero falar sobre isso, tá? O Conselho Federal de Psicologia solicitou a cassação de uma liminar, quer dizer, solicitou a concessão de uma liminar para suspender os efeitos de uma sentença que foi proferida em favor de uma ação popular que defende a terapia de reversão sexual. Isso é um truque, gente. Não existe. Isso não existe. Isso não existe. E o pior é que as pessoas estão fazendo. Elas anunciam, elas estão fazendo. A Organização Mundial da Saúde diz que isso não é considerado terapia, né? Isso não é. Isso é outra coisa. Não dá pra... psicóloga, pode dizer tem fundamento. Não é uma doença, né, gente? Não é uma doença. Completamente com razão e é ótimo o teu depoimento, Magda. É muito importante bater nessa tecla. Não, tem que bater, porque isso foi um assunto que foi trazido em 2017, a gente falou na hora, depois parou, mas o Conselho Federal de Psicologia, e não é só por corporativismo, não é nada disso, é porque tu não pode ficar enganando as pessoas. Enganando. É verdade. É a mesma coisa que eu vou num médico e o médico vai me dizer que eu vou crescer. Não vou crescer, com a idade que eu tô, eu não vou crescer. Entendeu? O que eu tinha que crescer, já cresci. Só pros lados. Pros lados também, né? Mas são coisas... Esse assunto, pelo menos, está sendo tratado juridicamente. E o caso de a gente que chega na madrugada e liga nas televisões ali e fica vendo eles prometendo a cura gay nesses eventos religiosos aí. Isso é encrenca. Isso também é uma encrenca grande. Porque tratar uma coisa começa como doença, isso é uma barbaridade. Porque as promessas, entrando em nível de promessa, se promete cura de câncer, se promete coisas ali, se ilude o povo pega e dá seus parcos rendimentos e dá para isso aí. E a gente assiste, todo mundo assiste, porque isso é uma matéria proibida de falar, né? Se vê pessoas darem tudo que tem em troca de uma promessa de cura, seja de cura gay ou cura de doença, assim, é triste, é melancólico. Vamos alegar um
pouco o nosso programa agora? Vamos com o Programe-se, porque sempre é uma alegria, é sempre uma história boa que a Alice traz. Fale, Alice. O momento da chegada da Alice. Isso, agora eu quero falar sobre o coro. Júlio Kunz, que completou 130 anos em 2018 de atividades ininterruptas e é um dos coros mais antigos do Brasil, que vai celebrar a data com um concerto especial. Os ex-participantes do coro vão se unir aos cantores nesse espetáculo. E são diversas as canções escolhidas. Entre elas vai ter música de Chico Buarque, Milton Nascimento e de Tom Jobim. O evento tem entrada franca e vai ocorrer no domingo, a partir das 6 da tarde, na Sociedade Aliança, em Novo Hamburgo. E o bacana, Magda, desse evento é que foi uma dica do nosso fiel telespectador, o Rogério Lauck, e a sua filha Rafaela nos escreveu. Ela disse: agradeço imensamente pelo espaço destinado a eventos que oportuniza à comunidade maior interação cultural com a programação da nossa região. Iniciativa excelente que estava faltando no nosso estado. Estamos somando audiência ao Programe-se. É o recado da Rafaela e do senhor Rogério. Um abraço para eles. Ah, que legal. Bacana mesmo essa troca de informações. Muito obrigada. Carla, eu te interrompi. Eu queria só complementar dizendo que, na verdade, as pessoas, elas deveriam todas fazer terapia. Porque não teria terapeuta para todo mundo, mas deveria ser assim, tu nasce e tem direito à terapia. Nasce e tem direito à terapia. Assim como tem que ter direito a terapia nos ajuda a compreender muita coisa, a um entendimento pessoal muito grande. Então, seja heterossexual, seja homossexual, não importa, a pessoa que consegue dentro da terapia uma ajuda, é maravilhoso para a própria aceitação. Então não é para cura, mas é para a pessoa conseguir conversar, conseguir ter um entendimento melhor sobre ela mesma, entendeu? E mas conseguir se fortificar. Todo dia de manhã me conheço, chegou ali no frente. Não, nós estamos falando sério, Gustavo Torino, que a Carla está falando sério. Eu acho que a pessoa ter essa coisa, o princípio do autoconhecimento... 80% das pessoas são problematizadas, precisam. Nós não precisamos de terapia. Eu não preciso, tu não precisa também. Eu sou bem resolvido, me olho no espelho, eu sei o que eu quero, os meus objetivos e tudo. Eu sabia, eu acho que esse tipo de gente é o que mais precisa de terapia, mas... Eu não preciso de terapia. Eu já passei nessa vida aqui, tá no meu livro, sabe? Tá bem. Poucas pessoas passaram, eu superei tudo, porque eu sou descendente de Heitor, quando sei disso. Eu sou descendente da Maria e Dona Aurelina, não tenho isso que tu tem. Sou forte. Lá no fundo, tu precisava. Parei, agora deixa eu... Eu fico depressivo. Eu queria ser descendente... Eu vou no batuqueiro. Eu queria ser descendente do porco. Parou, tá, porquinha? Pra mamar deitado? Mamar deitado. Não, por outros motivos. Parou? Deixa a Luciana falar. Eu só ia fazer um link com essa fala da Carla, importantíssima, com o nosso início do programa, onde a gente falava sobre o câncer. Por que as pessoas esperam ficar doentes para revisar todos os seus valores, as suas preferências, as suas... Para pedir perdão. Não, vão lá, busquem um tratamento, uma terapia alternativa antes disso e revisem. Isso, passem ali o que tiver que passar, mas a tempo. Olha aqui, deixa eu vou ler uma coisa contra a minha própria pessoa e a tua também. Ficou. Cara Magda, ao cumprimentá-la, vim expor que alguns dias atrás ouvi quando um outro telespectador reclamou que esse programa só vinha lendo mensagens dos mesmos, que costumam enviar quase todos os dias. Tu respondeste que não era bem assim, que lia na medida do possível de todos. Com todo o respeito, manifesto que, infelizmente, constatei que a pessoa que reclamou tem razão, pois eu mesma já enviei vários e-mails e os mesmos não foram lidos. E o do senhor Dilon Camilo, que nada tenho contra, todos os dias esse envia, tu e a Carla leem. Desculpa, mas creio que poderias avaliar melhor essa questão. Abraços, Márcia Pereira. Eu acho, Márcia Pereira, que o fato de eu ter lido é porque eu já estou revendo a minha posição. Não vai mais acontecer. Todo mundo pode mudar. Isso, hein? Não, e o Carlos... Isso é construção pessoal, hein, dona Magda? O Carlos Prates, que é um telespectador que também é de esquerda, né? Tem um pensamento de esquerda que a gente também lê para fazer o contraponto. Ontem eu li um WhatsApp dele e ele se comunicou depois pelo Facebook dizendo: mas eu queria dizer tanta coisa pro Gustavo, mas é que daí fica o texto muito grande. Eu digo, não adianta, o Gustavo sempre vai fazer o contraponto e tal. Ele disse: Carla, é muito engraçado, porque aqui em Pelotas todo mundo me conhece.
Carlos Prates, elas leem lá o teu Claro, e-mails, é o Carlos teus Prates, WhatsApp. O Vitor é bem resolvido, tira a roupa, vai pro espelho e se aceita daquele jeito mesmo. Que isso? Não, olha aqui. Olha aqui, ó. Vamos, Gustavo, não dá bola, não dá bola, sublima. O grande fez história. O Gugu, dito grande. Dito Pequeno grande. polegar. Menos. Ele é Né? tão bem resolvido que ele vai fazer um ensaio nu aos 60. Eu? Claro. Não, o Seguinho que fez. Sim, é que eu tô dizendo que tu tá Tu é evoluindo. tão bem resolvido. Não tem jeito, até porque eu tenho bunda cabeluda, coisa e tal, não fica aí legal. Com espinha, Magda. Cabelo com espinha. Mas eu vou vomitar. Não dá pra esperar um pouquinho. Com espinha. Não. Parou, não, olha aqui, ó. Não, isso é Abusaram da assunto gente nojento. agora, Olha aqui, ó. Abusaram da gente. Chegou. Olha aqui, ó. Voltando a falar sobre um assunto trazido baixaria. pelo Gustavo Vitorino, Que baixaria. tá? Que é dos padres, tá? O nosso telespectador Fernando Dering diz o seguinte: se 80% das crianças abusadas pelos padres são do sexo masculino, então, segundo a mesma estatística, 80% dos abusadores são homossexuais, correto? E por que ninguém fala nisso? E é o que pergunta o Fernando. Na verdade, é muito pior que isso. É uma questão de oportunidade, porque as crianças, normalmente pequenas, vão trabalhar como coroinhas, vão trabalhar, fazer esse serviço, e as meninas não. Então, é muito mais uma questão de oportunidade, porque quem faz sexo com uma criança de 7, 8 anos não está pelo sexo, está pela pedofilia mesmo, pela doença. Pela doença. Então, os meninos só que são os que mais sofrem por essa questão Justamente por isso. circunstancial. Olha aqui, ó, a Denise de Bagé, nossa telespectadora assídua. O Gustavo está correto. O celibato na Igreja Católica deve ser extinto. E só ainda não foi por questões econômicas e não dogmáticas. Pois como o exercício do sacerdócio não é totalmente vocacional, porque os sacerdotes têm certa remuneração, ou são bancados pela Igreja e, se constituírem família, vão aumentar os seus gastos. Saudações, Denise de Bagé. Interessante. Muito interessante a posição visão dela. da Denise. Acredito nisso. Interessante. Eu acredito nisso que ela disse. Eu acredito muito, e a tese é antiga, porque Ela se tem- fala, tem ao uma visão. casarem eles terão filhos, isso vai onerar, porque o rendimento vem da própria diocese, vem da própria igreja. Então, e tu imagina também o padre tendo que atender uma comunidade e as crianças entrando e saindo e chorando, só quem tem criança pra Mas saber. vai ter outras religiões. E os pastores, e os rabinos, para. E eu, se não me falha a memória, quando eles entram, ingressam também no sacerdócio, eles também têm que fazer uma doação dos seus bens. É verdade. No É o início, voto então, de caridade, não voto de caridade. Assim como tem o voto de castidade, né? Tem tudo Não, isso. derrubou a parada. Não, aí. eu tenho Vitorino, fala, querido. Eu queria trazer uma notícia que aqui é uma bancada qualificada como a nossa. Na verdade, eu peguei uma lista, pouco molhada um hoje. ranking aqui extremamente interessante, que são as faculdades que mais empregam no mundo. Empregam por quem tem um diploma delas, que tem mais acesso a empregos no mundo. Abre a porta, né? Foi feita uma pesquisa com 42 mil empregadores pelo mundo. São 4 as que mais referendam. A MIT, Harvard é a 4. Eu ia dizer MIT, Stanford, Universidade da Califórnia, mas a de Los Angeles e Harvard, como disse o meu amigo, são as 4. A brasileira mais perto, a primeira 67, seu Mário matou a charada de número 67. E a América Latina aqui tem entre os mais perto é 37, que é o Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey, México. Muito bem. Com tantas coisas boas andando por aí ou acontecendo por aí, o nosso programa não pode deixar você de fora. Você que é o nosso telespectador, é nosso parceiro, tem que estar por dentro e aproveitar todas as possibilidades de programação cultural. Programe-se, Alice. Sim, Magda, queria te perguntar se tu lembras do grupo Os Incríveis. Mas como se fosse ontem. Era um Quem garoto tivesse como visto eu, os amava os guris... Beatles, Rolling Entregação absoluta. Entregação absoluta. Quem não tem passado não tem futuro, meu bem. Então, Canoas vai receber nessa sexta-feira o grupo, que é uma das bandas brasileiras de maior sucesso dos anos 60 e 70. O espetáculo vai ser comandado pelo baterista Netinho e vai ocorrer no palco da CSS Gapa, às 11 da noite. E depois, para
quem não puder ir para Canoas, no mês que vem, no dia 27 de outubro, eles vão fazer uma festa da Jovem Guarda no Teatro da Henrigues, em Porto Alegre. Boa noite, pessoal. Isso aí. Então, com esta boa notícia, que é tudo mentira, que não pode ser, mas nós terminamos nosso programa de hoje por aqui, desejando a vocês uma boa noite cheia de sonhos e de anjinhos. Amanhã a gente se encontra depois do Jornal da Pampa. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.